Queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Hebreus 13:15. Nós estamos fazendo a série de ministrações marcados pela presença, e é um tema que Deus tem comunicado já há algum tempo. Nós temos visto, Deus tem dado sinais, Deus tem liberado palavras sobre o momento que a nossa igreja vive, o momento que Deus tem separado para que nós possamos caminhar em maturidade. E essa série, ela é essencial para que todos nós possamos aprender um pouco mais, aprender e praticar sobre a presença de Deus. Então, você que já abriu a sua Bíblia lá em Hebreus, vamos ler. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos orar novamente. Senhor, nós pedimos a luz da revelação da Tua palavra, Senhor, sobre aquilo que será ministrado, sobre aquilo que o Senhor mesmo quer comunicar. Pedimos, Espírito Santo, que os corações e as mentes aqui estejam abertas, Pai, abertos para receber a ministração da Tua palavra, Senhor, que encontre morada no nosso coração e isso possa gerar frutos, Senhor, frutos para o crescimento dessa comunidade, frutos para engrandecimento do Teu nome e também crescimento do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém. No domingo passado foi falado sobre Davi, o homem de uma só coisa, o homem que perseguia a Deus, que perseguia a presença de Deus, o homem que se importava com Deus acima de qualquer coisa. Ele como um general de exército, ele como um rei, ele como um pai, a única coisa que ele queria Deus. E nessa trajetória foi falado sobre a tenda de Davi. Como que começou a tenda de Davi? O que aconteceu para que Davi fizesse essa tenda? E aí, para isso, para contextualizar, eu não vou pedir para você abrir nenhuma passagem bíblica, mas são coisas que alguns de vocês já podem conhecer, outros não. Mas enfim, faz parte da construção daquilo que a gente tem para apresentar, para refletir hoje. E a gente precisa falar um pouco do tabernáculo de Moisés, para depois chegar na tenda de Davi. Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, eles foram pelo deserto. E nessa caminhada deles no deserto, Deus pediu que fosse construído um tabernáculo, um local, uma tenda móvel, onde pudesse ser feita adorações. Seria um local central de adoração. E essa tenda, ela era dividida em vários compartimentos. Tinha o pátio, na entrada tinha uma bacia, enfim. E quando você ia entrando nesse tabernáculo, tinha um local muito especial, muito único, que era chamado Santo dos Santos, lugar santíssimo. Mas ninguém podia entrar lá. Aliás, uma pessoa podia. Apenas o sacerdote, que quando ele ia oferecer um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo, ele fazia isso uma vez ao ano. E lá nesse Santo dos Santos tinha a arca da aliança, que Deus pediu que fosse construída, que ela fosse toda coberta de ouro. Tinha 2 querubins em cima, um de frente para o outro. Alguns de vocês já devem ter visto por foto, algumas comunidades adotam a arca no seu lugar, mais desnecessário, enfim. Eles tinham então essa arca, que era o símbolo da presença de Deus. Dentro da arca tinha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da lei. O sacerdote ele entrava, uma vez ao ano, uma vez por ano, para poder oferecer sacrifícios para a expiação dos pecados. Ele aspergia, ele jogava o sangue de animais que foram sacrificados, jogavam nessa arca, e também oferecia esse sacrifício a Deus, queimando
os animais, o sangue, isso era oferecido a Deus, né? Essa fumaça, ela era aceita a Deus. No decorrer, né, desse tempo no deserto, eles faziam isso e enfim chegaram na terra prometida, e esse ritual ele continuou sendo feito. Era assim que as pessoas entravam na presença de Deus. Na verdade, o sacerdote entrava na presença de Deus, os demais ficavam de fora, observando o que acontecia. E aí passa-se o tempo, esse ritual acontecendo, chega o tempo dos juízes. E havia nesse tempo um sacerdote chamado Eli. Ele servia nesse tabernáculo, ele servia no turno dele, ali sempre, e ele tinha 2 filhos, chamado Ofni e Finéias. Só que a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles não prestavam um bom culto ao Senhor. 1 Samuel 2 está falado que o culto que eles prestavam ao Senhor eram como coices no altar. E às vezes você pode pensar, mas como assim Deus permitia? Um Deus santo que uma pessoa somente poderia chegar para oferecer sacrifícios, e ele estava havendo então tanta coisa que não prestava, e não era só uma questão de que os filhos de Eli respondiam para Eli e não arrumavam as suas camas, não era isso. Eles faziam do tabernáculo um local de prostituição, eles levavam prostitutas para lá. Eles não tinham respeito, eles não tinham temor pela presença de Deus. A imagem que eles tinham da arca não era uma imagem de aliança, não era era como se fosse um amuleto. Eles cresceram nesse contexto. A arca traz sorte. Vamos continuar, né, com ela aqui. A gente faz o que quer e não acontece nada. Às vezes nós agimos assim com Deus. A gente faz o que quer e pensa que Deus não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. É só uma questão de tempo, porque de Deus não se zomba. E a história de Ofni e Finéias foi exatamente isso. Eles não prestavam um bom culto ao Senhor. E aí teve um tempo que Israel ele entrou em guerra contra os filisteus. E os filisteus estavam vencendo a batalha. E aí os filhos de Eli tiveram uma grande ideia. Vamos fazer o seguinte: como a gente tem o nosso amuleto, né? Deu certo em algumas vezes, vai dar de novo, porque a questão aqui era só para eles sorte. Vamos pegar então essa arca, vamos levar a arca para a guerra e Deus vai nos fazer vitoriosos. Então eles fizeram isso, só que deu ruim. Simplesmente perderam a batalha, eles morreram na batalha e a arca foi embora com os filisteus. E aí alguém volta para contar a tragédia para Eli, para o sacerdote Eli. E Eli estava nervoso, esperando notícias da guerra, esperando notícias, porque a arca, o símbolo máximo da presença de Deus, tinha ido junto. E com certeza ele sabia que os filhos dele não eram peça, porque primeiro, quem tinha dado essa palavra sobre coisas de no altar foi o próprio Deus para o próprio Eli. Então ele sabia que alguma coisa podia quase 100% de certeza dar errado. E foi o que aconteceu. Quando chegaram para dar a notícia para Eli, a Bíblia diz que ele estava numa cadeira e que quando ele fica nervoso quando ouve que perderam a batalha, que seus filhos morreram. E aí, quando falam que a arca foi levada, ele se desequilibra da sua cadeira, cai, quebra o pescoço e morre. A nora de Eli, que estava próxima, ouviu o que foi dito. Na hora ela entrou em trabalho de parto, teve o bebê, e esse bebê se chamou Icabode, que significa foi-se a glória. Todo mundo sabia o tamanho dessa tragédia. Como o povo de Deus ia ficar agora sem a presença de Deus.
o que ia acontecer agora com eles. Tamanho foi o desespero desse povo quando a arca foi levada. E quando os filisteus levaram essa arca, filisteus, um povo pagão, né? Eles levaram a arca e deixaram a arca ao lado de um deus deles chamado Dagon. E no dia seguinte, quando em algumas versões falam que foi na madrugada, as pessoas se levantaram para fazer o seu culto e estava lá a arca e o deus Dagon do lado, prostrado com o seu rosto em terra. Mas quem fez isso? Que maldade! Diante da arca tinha o outro deus deitado. Levantaram, deixaram ele lá no lugar dele. Pouco tempo depois foi visitar de novo Dagon, e lá estava Dagon, degolado, sem os braços, sem as mãos e sem os seus pés, também, diante da arca, no chão. Um exemplo para os filisteus de que com Deus não se brinca. Eles achavam, talvez pelo mesmo comportamento ali, que Ofni e Finéias tiveram, que os filisteus tiveram ali, vamos tratar de qualquer jeito, é só mais um Deus. A gente pode, ele vive nessa caixinha, vamos então colocar ele dentro dessa caixinha aqui no templo para a gente deixar aí. É de ouro, vale alguma coisa, vamos deixar aí, quem sabe a gente pode adorar, quem sabe ele pode nos dar alguma coisa. Isso parece muito com o relacionamento que muitos cristãos às vezes têm com a presença. Muitos de nós, às vezes, achamos que abrir a nossa Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 21 vai trazer algum tipo de sorte. Querido, Deus não é um brinquedo. Deus não é um amuleto. Deus não é alguém com que você se relaciona vez ou outra. O que aconteceu aqui com esse povo, com os filisteus, foi muito sério, porque Deus os visitou com juízo. Não era para a presença de Deus estar ali, e eles iam entender isso. Deus visitou esse povo com doenças. Para você que quer anotar e acompanhar, está lá em 1 Samuel 5. Tá? Não, na verdade, 1 Samuel 5. E essa arca passa 7 meses na mão dos filisteus. Deus visita esse povo com juízo, e aí a arca passa a ser um símbolo de azar, danado. As pessoas começaram a ficar doentes, nada dava certo, e eles começaram a relacionar, cara, tudo desandou depois que essa arca veio para cá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se desfazer dessa arca, leva de volta lá para os israelitas, e aí a gente fica de boa. Um pouquinho antes disso, Deus fere mais 70. Aí foi a gota d'água. Ele diz, não, vai, que ninguém quer papo com essa arca. E essa arca é devolvida para os israelitas. E aí fica na casa de Abinadab, sob os cuidados do seu filho Eliezer. Essa arca fica lá 20 anos. 20 anos. Alguns historiadores falam que provavelmente ela ficou no mínimo 60 anos, que tem uma parte na Bíblia que fala 20 anos, e outra diz que essa arca ficou lá durante todo o reinado do rei Saul, aproximadamente 40 anos. Então, ficou muito tempo. Mas não estava mais com os filisteus. A arca já estava com um israelita. E aí, o que chama a nossa atenção é que, curiosamente, o tabernáculo continuou funcionando. 60 anos a presença de Deus fora, e o tabernáculo continua funcionando sem a presença de Deus. Ficou funcionando com o quê? Porque ninguém se importou em trazer a arca de volta. Era o culto pelo culto, a adoração pela adoração. Não importa, vamos continuar com os nossos rituais. É como se Deus se importasse somente com os rituais, mas a presença não estava ali. Quantas vezes nós
nós não nos importamos em saber quem vai estar aqui. Quando nós nos reunimos nesse ajuntamento, nessa comunhão, nos domingos, afinal, fazemos o que aqui? Todos os domingos? Queremos o que quando abrimos a Bíblia? Como a irmã Raquel falou agora há pouco, fazemos o quê? Por que fazemos o que fazemos? Você consegue justificar para você mesmo? Não digo nem para o irmão ou para Deus. Você consegue justificar o que você faz, por que você faz, para que você faz? A glória foi embora e simplesmente ninguém ligou. Talvez toda a sua vida tenha sido uma visita num templo sem a presença, sem se preocupar com a presença de Deus, sem se preocupar com as coisas que Ele quer, o que Ele quer receber, o que eu posso dar. Nossa mentalidade chega no domingo, durante o culto, e a gente só quer consumir de Deus. A gente quer consumir conhecimento, a gente quer consumir palavra, a gente quer consumir bênção, a gente quer consumir amizades, a gente quer consumir comunhão, mas a gente oferta o quê? Oferta o quê para Deus? Nós esquecemos daquilo que viemos fazer aqui no domingo, que não é só vir, porque você não precisa se mostrar para alguém, se mostrar para um líder. Aquilo que você vem fazer aqui tem que estar baseado em quem você vem adorar. A gente canta por quê? A gente quer conhecimento para quê? Você consegue se fazer essas perguntas e ter uma resposta genuína, uma resposta sincera? O que você faz aqui é para Ele ou é independente dEle? Essas perguntas de reflexão, ela tem que estar na nossa mente, porque a nossa mente precisa aprender a se perguntar e a responder da maneira correta. O nosso compromisso como filhos de Deus é com a presença. Às vezes nossa atitude de vir às reuniões, elas são só um meio de conseguir o que queremos. E a nossa relação com Deus é uma relação somente de consumismo. É uma relação com um mágico. Recentemente, vou contar um exemplo que é de casa. É bom a gente falar de casa. A gente estava jogando, né, um jogo lá com os nossos filhos, e aí acabou que eu ganhei um, Efraim depois ganhou mais um, e aí uma delas ficou chateada, eu não vou dizer quem é não, uma delas ficou chateada, e depois, eu acho que depois de uns 2 dias ela disse: mãe, eu estou muito chateada porque Deus não ouviu minha oração. Eu falei: mas que oração que Deus não ouviu, não respondeu? Eu pedi para ganhar o jogo e Ele não fez. Digo, primeiro, Deus não é um mágico. Repita comigo: Deus não é mágico. Que você vai pedir alguma coisa para Ele e imediatamente Ele vai atender assim: porque Ele quer ver você feliz. Nós temos às vezes esse relacionamento com Deus infantil. Minha filha passa porque ela ainda é criança, mas aqui só tem maior de 18 e adolescente também. Seu relacionamento não pode ser infantil com Deus. Se relacionar com Ele para que Ele seja somente um meio de se conseguir algo. Deus é muito mais do que um realizador de desejos, alguém que responde exatamente tudo que você quer, porque você é um filho querido, mas Ele não vai se relacionar assim com você. A gente precisa parar de ter esse relacionamento infantil e amadurecer. É essa a jornada de crescimento, é esse o entendimento que Deus quer que cada um de nós, como cristãos, tenhamos. Amadurecimento, conhecimento dEle, de quem Ele é, como Ele age, do que Ele se agrada. Esse povo estava cultuando a Deus por 60 anos. Gente, é uma vida, é mais do que a minha vida inteira.
cultuando a Deus sem a presença de Deus. Isso não encaixa. Mas enfim, enquanto o povo lá estava adorando a Deus sem Deus, essa arca, a presença de Deus estava na casa de Abinadab. Só que a Bíblia não relata nada de relevante que tenha acontecido na vida de Abinadab. Foram 60 anos lá, está de boa, a arca está ali, tranquila. E isso para mim relata indiferença. Como assim? Ninguém se importou de pegar a arca, ninguém se importou de devolver, porque as coisas estavam funcionando exatamente como eram para funcionar. Se o Espírito Santo saísse da terra hoje, quem ia notar a sua ausência? Muitas igrejas iam continuar funcionando perfeitamente por causa da indiferença. Porque não tem costume com a presença, porque não sabe dar louvores a Deus, não responde à sua presença, e aí faz sempre a mesma coisa e deixa alguns encarregados de buscar a presença de Deus, e às vezes os cultos se resumem a 10, 15 pessoas que têm fome, que têm sede, e aí quando sente um arrepio, opa, sentir, está válido para o resto da semana. Como é que você se relaciona com Deus? É indiferente a sua presença? É indiferente quando Ele se move aqui? Tanto faz? A gente precisa saber o que agrada a Deus. Então a gente já viu que tratar a Deus como um amuleto não é correto. Tratar a Deus com indiferença também não é correto. E a gente tem aqui uma sequência de por onde essa arca passou. A gente vai adquirindo esses ensinamentos. E aí, o que acontece? Nesse tempo aqui que o povo estava adorando a Deus sem Deus, né? Vamos lá. Um rei assume o reinado. Quem era ele? Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele assume o seu reinado e aí ele diz: tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou aqui no meio do povo de Deus, mas eu quero a presença de Deus aqui. Então eu vou pegar essa arca, vamos lá. E ele junta todo mundo, todos os levitas, vamos pegar a arca. Vai lá na casa de Abinadab e ele leva uma carroça para ser puxada por bois, para trazer a presença de Deus. E aí essa arca é colocada nessa carroça, e eita que vem festa, o negócio está bonito. Só que no meio do caminho, essa arca que não era para ser transportada num carro de bois, ela vai tropeçando ali, né? Trepidando, e ela faz uma menção de cair. E um levita que estava próximo, chamado Uzá, ele foi tentar tocar na arca para que ela não caísse. E ele foi morto. Por quê? Porque a arca não era para ser transportada assim. Teve muita boa intenção, mas faltou submissão. Não prestaram atenção. Sabe, assim, vocês passaram tanto tempo sem a presença, que parece que vocês esqueceram. E aí, Uzá é morto. Davi diz: não, para tudo. Agora tem alguma coisa aqui, vamos ver direitinho como é que é para essa arca ser transportada. Não vai mais ser num carro de bois. Eles pegaram, mudaram a rota e deixaram essa arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, para quem, essa é uma curiosidade, Obed-Edom, ele não era israelita. Ele era um geteu, ou giteu. Adivinha quem era também um geteu? Golias. Um parente distante de Golias. Estava ali, a arca foi colocada na casa dele para ele cuidar. Enquanto Davi ia resolver a vida dele
e dizendo, se preparar para pegar de volta essa arca. E enquanto a Bíblia relata que enquanto essa arca ficou na casa desse não israelita, desse gentio, a casa dele foi abençoada. A arca passou ali 3 meses. 3 meses. E as notícias correram. Foram falar para Davi, olha, a arca está lá, ela está sendo muito bem cuidada, a presença de Deus está sendo cultivada. E ali Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Eu não estou dizendo aqui que a gente deve cultivar a presença de Deus, amar a presença de Deus para receber coisas. Até porque o que a Bíblia relata sobre Obed-Edom foi isso, que Deus abençoou. Mas Obed-Edom não foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado segundo o coração de Deus por causa da maneira como ele queria a presença de Deus. Como Deus era o centro da vida dele. Como Davi se relacionava com zelo pela presença de Deus. Então eu não quero que você se prenda e se contente com o que Obed-Edom, o que aconteceu com ele. Não, vamos ficar aqui assim de boa, ninguém vai morrer, ninguém vai maltratar a arca, vamos ficar. Não, não é isso. É esse o pulo do gato, sabe? Que é disso que nós estamos falando, sobre a obra de Deus nessa comunidade. É que nós não vamos nos contentar em somente ficar com a presença de Deus e somente isso. Tem mais, tem um ponto, tem um degrau para subir, tem algo a mais que a gente precisa fazer com consciência. Adorar a Deus com consciência da mesma maneira que Davi fez. Porque depois que essa arca ficou na casa de Obed-Edom, Davi, então ele decide agora fazer as coisas certas. Os levitas iam transportar essa arca da maneira certa, nos seus ombros, para que fosse lembrado de que a presença de Deus, ela está acima da nossa humanidade, está acima daquilo que a gente quer fazer, não é do nosso jeito, que Ele é santo e nós não somos. Existe um temor e uma reverência que se deve somente a Ele e a mais ninguém. E a arca foi transportada desse jeito. Junto com o transporte correto dela, Davi ofereceu sacrifícios a Deus. A cada 6 passos, um animal era sacrificado. E aí eles retomavam a procissão. Mais 6 passos, mais um sacrifício. Mais 6 passos e mais um sacrifício. Demorou um tempinho até a arca chegar em Sião. Mas Davi estava fazendo as coisas da maneira correta. Davi estava fazendo as coisas da maneira que Deus queria. Davi encontrou uma chave. Além de transportar a arca da maneira correta, além de oferecer os sacrifícios, ele teve a brilhante ideia, porque ele já convivia, ele já tinha um relacionamento com Deus assim. Davi, ele era músico, e aí ele acrescentou ali, nesse transporte da arca, música. E ele dançava. Davi dançava com todas as suas forças diante da arca. Havia trombetas, havia muito som nesse transporte. E aí o povo foi tomado de muita alegria, muita alegria. A arca chegando na cidade, e ela foi colocada numa tenda. Você lembra que a arca, ela estava lá no Santo dos Santos, mas dessa vez não. Ela não foi lá para o tabernáculo, onde aconteciam os sacrifícios. Essa arca ficou numa tenda, com cortinas. E Davi separou pessoas, levitas, que ficavam diante dessa arca, em turnos de adoração, 24 horas, 7 dias por semana.
Davi entendeu que o que Deus queria estava relacionado com louvor e adoração, que isso produzia relacionamento, que o louvor e a adoração eram meios de Deus permitir que o povo sentisse, experimentasse da sua presença. Ele entendeu que Deus não se agradava somente daqueles sacrifícios, mas que Deus era um Deus relacional e que era isso que Ele queria. Ele queria ter relacionamento com o seu povo. Como é que Ele vai poder se manifestar aqui? Louvor e adoração. Nós temos acesso a essa chave. É nesse processo de ser adorado que Deus comunica a sua presença aos homens. Por que cantamos? Por que louvamos? Nós louvamos para invocar o nome do Senhor, que vai se manifestar no nosso meio, com louvor, com dança, com adoração. É por isso que a gente insiste muitas vezes, é que levante suas mãos. Hoje nós começamos o culto assim: invoque, chame, chame. Nós aprendemos algo nesse meio aí, meio neopentecostal, que muitos de nós viemos, é que a gente vem para o culto, espera Deus se manifestar, aí é que a gente entra na presença de Deus. Não. A adoração, ela deve ser feita para Deus, a gente invocando o nome dEle. É invocando, é chamando, clamando pela presença, clamando pela manifestação. Não só com os nossos pedidos de oração pessoais, não somente. Até porque a gente faz isso, né? Sempre, nossa vida é uma vida de oração, a gente está sempre conversando com Deus, mas quando a gente se reúne aqui, principalmente no meio da congregação, onde tem os filhos de Deus, a congregação dos santos, nós clamamos pelo nome dEle, clamamos pela presença dEle, através do louvor. É assim que se chama Deus para perto, é assim que Ele vai vir, é assim que Ele gosta de ser adorado. Nós queremos adorar a Deus, chegar mais perto de Deus, fazendo coisas para Ele, fazendo para ter a aprovação dEle, quando na verdade a gente precisa orar, precisa louvar, precisa adorar. A adoração, ela não é para quê? Sabe, a gente não adora para que Deus nos receba. A gente não adora para que nós possamos receber bênçãos. A gente adora pelo que nós já recebemos. Somos filhos de Deus, nós recebemos livre acesso a Ele. Nós recebemos salvação. A gente adora independente do que nós sentimos. Nós adoramos porque Ele é digno. A nossa adoração é uma performance diante dEle. Nós sabemos que Ele está aqui. E qual o nosso comportamento diante da presença de Deus? Como nós temos nos comportado diante da manifestação da glória de Deus? Como nós temos reagido com os louvores que nós entoamos? Nós trazemos aqui canções livres de eu humano. São exaltações a Deus. Exaltações a Deus. Isso move a presença dEle. Isso move. E é isso que a gente precisa. Nós não precisamos que todos os nossos pedidos de oração, eles sejam realizados. Nós precisamos da presença de Deus. É isso que muda tudo. É esse o convite que a gente recebe. Louve. Louve. Louvar é um convite para entrar em contato com a presença de Deus. Isso inclui cantar, aplaudir, gritar, dançar, levantar as mãos, se regozijar. É simplesmente louvar a Deus por vontade própria.
E a canção é um meio tão especial. A música é um meio tão especial que o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. É claro que existe um fator psicológico, é inegável. As pessoas fazem hoje musicoterapia, né? E olha só, a Bíblia, há muito tempo dizendo, vai cantar, vai louvar, vá se expressar diante de Deus. Não a terapia pela terapia, mas diante de Deus. Esse papel psicológico, esse fator psicológico da música, ele é muito pequeno diante daquilo que a gente pode fazer diante de Deus, daquilo que a gente pode gerar nesse ambiente, na presença de Deus. É uma revelação de Deus muito especial sobre como as canções elas têm esse poder, os instrumentos musicais têm essa função, inclusive, de gerar poder. Muitos de nós já ouvimos falar sobre o rei Saul, quando ele estava sendo atormentado por espíritos demoníacos, opressores. O que acontecia? Quem era chamado? Davi, para fazer o quê? Colocar as mãos na cabeça de Saul? Não. Colocar óleo ungido na cabeça de Saul? Não. Tocar harpa. Música. Música. A música acalmava aquele tormento terrível. Uma música sendo ministrada a Deus. Você percebe? Uma música que sobe e uma intervenção que desce. É isso que acontece quando você faz da sua adoração algo intencional. A presença de Deus remove as batalhas, ela ganha batalhas, ela acalma o coração, ela traz o consolo necessário. Eu acredito que no meio dos louvores é possível sim você ser liberto de depressão, de fortalezas espirituais, você vencer batalhas que muitas vezes você não traz para batalhar com o barulho correto. É música, é com música. 2 Reis fala que o profeta Eliseu foi pedido para que ele fosse profetizar, está lá em 2 Reis 3,15. E aí quando ele vai profetizar, ele pede que chamem um tocador de harpa, porque ele queria a presença de Deus ali. E quando esse tocador de harpa chega e começa a tocar, Deus veio sobre Eliseu e ele começa a profetizar. Entende? A música sobe para que algo possa descer. Nós queremos ser tão cheios do Espírito, mas cheios porque queremos ser cheios somente. Não. Nós queremos ser cheios do Espírito para poder desenvolver de uma maneira saudável no corpo. E a gente pode fazer isso, livrar dos nossos pensamentos para poder entrar em sintonia com o Espírito de Deus através da música. Chamar, invocar, para que Ele se faça presente e libere dons, libere profecia, libere cura. Tudo isso através do louvor e da adoração. Percebe como é algo tão poderoso que muitas vezes nós não valorizamos? Por que cantamos? Por que os cristãos cantam? Por que vocês se reúnem para cantar? São até músicas bonitas. Nós cantamos, nós nos reunimos para cantar, para invocar o nome do Senhor, para que no meio do povo haja sinais, para que Ele seja exaltado, para que as canções bíblicas, elas sejam também uma forma de ensino para a igreja, uma forma de ensino, de cantar realmente o que é bíblico. Faço um parêntese aqui. Toda canção,
ela deve ser entoada? Não, tem algumas canções, inclusive gospel, que elas deveriam ser proibidas. Depois a gente fala sobre a relação delas, mas enfim. Canções que exaltam a Deus, que falam da sua grandeza, que falam da sua dignidade, canções que lembrem dos feitos do Senhor. Lembra dos feitos do Senhor. Às vezes a gente está aqui no meio do culto e está tentando louvar e parece que a gente não consegue porque o hoje está consumindo a nossa mente. A sua mente está cheia de coisa para fazer, ou do amanhã, ou até mesmo de ontem. E a palavra nos convida, nos ensina, lembra dos feitos do Senhor e adora por aquilo que Ele já fez. E se você não consegue lembrar nada do que Ele tenha feito na sua vida, especificamente, lembra de como Ele te salvou. Isso já é o bastante, o suficiente para render graças sempre. Tem música aqui, tem música no céu. Em Apocalipse 4 fala que tem 24 anciãos. Nós cantamos agora há pouco sobre esses 24 anciãos. Eles circundam o trono e eles depositam as suas coroas diante do trono de Deus. Eles desistem da sua autoridade. E aí, no capítulo 5 de Apocalipse, já fala que esses mesmos anciãos, eles não estão mais depositando as suas coroas. Eles têm harpas, eles têm música nas suas mãos. E eles também têm taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Existe algo acontecendo no céu que precisa acontecer na terra. Tem música. Lá tem música. Aqui também tem. E assim as coisas serão feitas, assim na terra como no céu. E tudo começa a fazer sentido. Fazer com que essa mesma adoração que flui lá, flua aqui também. Eles estão diante da glória. A gente chama a presença dessa glória, a gente invoca e Deus é poderoso para responder essa oração. Por quê? Porque é assim que Ele quer. Ele quer habitar no meio do seu povo. Salmos 22 fala que Deus habita no meio dos louvores. Ele não só vem, Ele não só marca uma presença e vai embora. Ele habita no meio dos louvores. É no meio dos louvores que Ele quer estar. É no meio dos louvores que a gente pode provocar, sabe, a manifestação de Deus. E Ele quer ser buscado. Ele quer sim ser provocado, para que a presença dEle venha. A gente aprende que a tenda de Davi, essa ministração sacrificial e essa adoração sacrificial, elas não cessaram quando a arca foi colocada na tenda. Os sacrifícios lá no tabernáculo de Moisés continuaram. Os louvores aqui, o que os levitas faziam, a adoração continuou. Não tinha diante da arca nenhum sacrifício sendo feito. Não tinha animais sendo mortos. Não tinha fumaça subindo, mas havia um momento único. Os levitas oferecendo seus corpos como um sacrifício vivo. Eles levantavam uma fumaça que era recebida pelo Senhor. Orações, canções, o tempo todo diante da presença de Deus. Queridos, hoje nós não temos a necessidade de uma arca. Não temos. Porque o sacrifício completo, ele já foi feito por Cristo. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele mesmo se entregou pelas nossas falhas. Ele não tinha falhas, Ele não tinha pecado. E Ele se entregou por nós, para ser o sacrifício perfeito diante de Deus. E quando Ele morreu,
o véu do templo, aquele véu que separava, ali onde, no início, o tabernáculo onde a arca ficava, no tabernáculo de Moisés, esse véu ele foi rasgado de cima a baixo. Para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso. O que aconteceu de mais maravilhoso nisso é que agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos portadores da presença. Nós que somos filhos de Deus, que fomos alcançados com a salvação, nós somos portadores da presença. Essa presença anda com a gente o tempo todo. Como a gente se relaciona com ela? No tabernáculo de Moisés, o animal ele era apresentado como oferta. O sacerdote se apoiava na cabeça desse animal, degolava o animal, apresentava esse sangue no altar. Ele preparava essa carne e esse sangue ele se tornava fumaça. Hoje, os filhos de Deus se reúnem, os adoradores se reúnem, eles invocam Cristo como seu representante e substituto. Por isso nós levantamos as nossas mãos. Tem um significado. Nós clamamos Cristo, invocamos o seu nome, confessamos os nossos pecados e imediatamente confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, imediatamente nós somos absolvidos, porque já fomos justificados. Temos motivo para adorar? Sim. Já fomos justificados. Então a nossa adoração sobe a Deus como incenso. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de bezerros para nossa purificação. Nós confessamos os nossos pecados e somos perdoados. Nós não desmembramos mais os animais numa mesa, mas a gente deixa que a palavra corte o nosso coração. E aí nós passamos a ser o sacrifício diante do Senhor. A canção ela se torna agora um serviço. Nós vamos servir o que ao Senhor? Vamos ofertar o que ao Senhor? Música. Cantamos, louvamos. Algumas coisas começam a fazer sentido para você. Essa palavra que nós lemos, no versículo que nós lemos no início, de Hebreus 13:15, faz todo sentido. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É muito claro. Nos remete a essa adoração sacrificial que não cessou com a vinda da nova aliança. Na verdade, ela foi transformada num sacrifício espiritual, transformada num sacrifício de louvor, por causa de Cristo. A verdadeira adoração da igreja, ela se parece com a tenda de Davi. Ela é contínua. Tem intenção, tem culto racional. Um culto racional não é um culto que é isento de emoção. Ele é um culto com consciência. Quem Deus é. Quem Ele é para você? O que as Escrituras dizem que Ele é? Temos bons motivos para adorar a Deus. O livro de Salmos tem vários versículos que nos convidam a adorar, a entoar um novo cântico a Deus. E eu te convido essa noite a se oferecer como um sacrifício vivo diante de Deus. Davi entendeu essa chave. Ele adorava com louvor, com música,
o tempo todo diante da arca. Era ali que ele queria estar. Ele sabia que é dessa presença que ia fluir autoridade. Era dessa presença que ia fluir sabedoria. Era dessa presença que ia conectar o povo a Deus. Era isso que ia estreitar relacionamentos. Você está disposto a se oferecer como um sacrifício vivo diante de Deus? Você está disposto a pegar essa chave e dizer: eu vou. Por muito tempo eu fui indiferente à presença. Por muito tempo eu achei que eu poderia conquistar Deus fazendo coisas. Eu inverti meu pensamento, achando que eu me relacionava com Ele como se fosse um amuleto. Era só uma questão de sorte. Deus está nos ensinando, está nos levando a esse caminho de maturidade, onde a gente sabe, a gente tem certeza que aquilo que Ele quer é a nossa vida como um sacrifício vivo, para que Ele seja entronizado no meio dos louvores do seu povo. E a gente já vê indícios desse propósito acontecendo, que vai muito mais além do que bons cultos, uma boa música. Porque isso a gente encontra em muitos lugares, mas a presença de Deus, só para quem é filho e faz isso intencionalmente. Vamos provocar a presença de Deus? Amém? Fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero te convidar a adorar de uma maneira que você nunca fez. No momento que Davi estava trazendo a arca para Sião, onde ele oferecia sacrifícios, a Bíblia fala que ele dançava com toda a sua força. Onde você vai colocar toda a sua força para adorar a Deus? Como vai ser esse sacrifício? Nós já sabemos que tipo de comportamento que Deus se agrada. Nós já sabemos o que Ele quer receber. Nós já sabemos. E agora, nós vamos dar para Ele aquilo tudo que Ele é digno. Aquilo tudo que Ele merece. Se os 24 anciãos, eles depositam as suas coroas como um sinal de humildade, eles reconhecem que eles são limitados. Nós vamos reconhecer as nossas limitações diante de Deus e poder pedir mais, pedir da manifestação dEle, pedir da presença dEle aqui. Experimentar da presença dEle. E a gente vai começar falando sobre Ele. Quem Deus é para você? Pode falar. Quem Ele é para você? O Senhor é santo. Nós levantamos as nossas vozes, Senhor. Levantamos, Senhor, as nossas vozes, Pai, porque queremos nos apresentar como um sacrifício e dizer que o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é o Criador dos céus.